Bom dia, rapaziada. Mais uma vez com vocês aqui. Quem está vendo esse vídeo aí, corre lá pro YouTube que ele vai estar todo lá, tá? Então, se você está vendo em outras redes sociais, em outra rede, quiser acompanhá-lo na íntegra, corre pro meu canal no YouTube, Alexandre Irineu, preparador físico. Eu vou falar para vocês hoje sobre um assunto que eu nunca falei de forma direta, né? Sempre inserido em outros assuntos ele esteve, mas hoje eu vou falar que é algo fundamental e nem sempre a gente dá a importância que ele merece. Vou falar sobre logística de viagem, logística de jogo, e existem duas situações que eu vou levantar também. Existe a situação ideal e existe a situação real. Nem sempre aquilo que é o ideal é possível para os clubes. Haja visto que nós vamos falar aqui de equipes profissionais, equipes amadoras, equipes de base também, certo? Então, vamos lá. Vamos pensar de imediato para a gente começar esse assunto em uma viagem de um time de Série B que joga num sábado em casa e vai jogar numa terça-feira em outra cidade. Vamos ser bem específico. Digamos que a gente joga em Goiânia no sábado, às 4 horas da tarde, e vamos jogar na terça em, vamos lá, Florianópolis, pode ser. Florianópolis agora não tem. Florianópolis, então, 9h30 da noite. E aí temos um jogo na sequência, na sexta-feira, em Goiânia novamente, certo? Então, o que a gente tem que pensar? Após o jogo de sábado em Goiânia, nós já temos que pensar na alimentação para a recuperação mais rápida possível desses atletas para o próximo jogo, no treino de domingo e o descanso, e dependendo do voo já pode ser o dia da viagem, né? E se for o dia da viagem, como será essa viagem? Nós vamos chegar a que horas? Como são 2 dias antes, a viagem se torna menos traumática, vamos dizer assim. Mesmo que seja longa, você terá tempo hábil de reabilitação, de recuperação e também de fazer uma reserva legal, uma alimentação na segunda-feira. Não é o ideal, mas você terá. Mas na viagem também tem que se preocupar já com essa parte nutricional. Se a viagem for na segunda, aí tem que ser perfeita. Aí o horário da viagem tem que ser boa, a duração da viagem tem que ser curta e você ainda tem que preocupar com todas as refeições, porque já é véspera do jogo. E o horário que você vai chegar na cidade também é muito importante. Normalmente a gente preconiza 24 horas antes do jogo que a gente esteja na cidade. Esse é um tempo razoável para se alimentar, descansar corretamente e, se necessário, ainda treinar. Treinar para incremento, às vezes acontece, um treinamento de incremento, de ganho ainda assim, sendo véspera, você pode treinar a parte tática, ou um treinamento de recuperação, dependendo de como foi a viagem, como foi o jogo, você pode optar por um treinamento para ativar os atletas, acelerando o seu processo de recuperação, né? Isso se tratando de véspera. Em se tratando de antivéspera, nós podemos dividir o grupo e aí sim ter um trabalho de incremento para uns e para quem jogou menos, e para quem jogou antivéspera do jogo e é um dia após o jogo anterior. Então não tem muito o que fazer a não ser recuperar esses atletas, tá? Pensando em base, que joga uma vez por semana, é mais tranquilo. Você pode optar em dar o descanso, um dia de descanso, ou até 2 dias de descanso, dependendo do momento que você está na competição. E aí você orientar os atletas quanto aos horários de alimentação e ao que comer em casa, né? Porque na base muitas vezes a gente não oferece após o jogo um alimento já no vestiário, fazer uma sobrecarga ali, uma recuperação com carboidratos, posteriormente já com proteínas também, e você deixa o atleta ir para casa, não cuida, então é melhor que você traga ele o mais rápido possível para perto de você para fazer esse controle. E se pensando em futebol amador, da mesma forma,
acabar o jogo, fazer uma reserva, fazer uma reposição o mais rápido possível. Os primeiros 30 minutos são fundamentais para evitar perda de massa muscular, para fazer uma recuperação. As primeiras 2 horas continuam sendo um momento ainda propício para isso, para evitar catabolismo. No pós-jogo do amador, ele já pode começar uma recuperação. Acho muito difícil fazer isso, né? Que o pessoal já quer ir para a farra ali e tudo, mas no outro dia, então, uma reabilitação seria fundamental. Eu gosto de fazer isso quando eu pratico meus esportes. Eu faço um trotinho no outro dia, alongo pra caramba, e no segundo dia eu descanso. Para mim é o modelo mais apropriado, né? O ideal, porque a gente tem a dor muscular tardia, que vem só 48 horas depois, e a gente fazendo uma atividade leve no pós-jogo, a gente consegue ter uma recuperação melhor no segundo dia, e o terceiro dia você está apto já para fazer um trabalho de média ou alta intensidade. Isso pode se aplicar ao profissional e à base também. Haja visto que o corpo funciona igual para todos, mas é mais difícil no profissional por causa do calendário e também algo que interfere muito no trabalho. Imprensa, se deixar 2 dias sem treino, dependendo do lugar, até eles questionam e reclamam, mas é o ideal, descansar o primeiro dia e o segundo também, ou treinar o primeiro dia e descansar o segundo. Isso aí, no meu modo de ver, é o mais apropriado, mas nem sempre a gente consegue colocar em prática. Então a gente dá o primeiro dia de descanso e no segundo dia você faz um trabalho de baixa intensidade, certo? Então, gente, aí, como eu falei para vocês, alimentação. Vou falar de uma situação hipotética, de viajar de madrugada. Aí você vai viajar de madrugada ou chega de madrugada na cidade, aí o hotel não oferece lanche. Você tem que apresentar um lanche, você tem que ter um lanche para os atletas que seja feito na sua cidade, levado em caixas térmicas, mas alguma coisa tem que ser oferecido. Não pode deixar o atleta sem alimentar. Aí vamos viajar 11h30 da manhã, aí sai de casa 10 horas da manhã, aí não tem almoço porque o voo é 11h30. Então que almoce mais cedo, que almoce numa primeira conexão, que eu estou dizendo assim, é o ideal. E por que eu estou dizendo tudo isso? Se a gente não preocupar com horário, duração, alimentação, tudo isso interfere em rendimento. Tudo que interfere em rendimento é função e é papel do preparador físico se preparar. E muitas vezes os preparadores físicos se abdicam disso, porque não querem essa responsabilidade. Mas isso é um erro. Nós temos que participar da logística, da programação de viagem, da programação de jogo, horário de refeição, horário de treino, horário de viagem. Tudo isso tem que passar por nós. Nós temos que pelo menos sermos consultados. Muitas vezes não dá para colocar da forma correta. A gente ajusta, mas a gente se prepara e faz alguma coisa para amenizar essa situação. E muitas vezes também isso nos faz se tornar chato no clube, né? Quer palpitar, mas não é porque os outros profissionais não se preocupam com isso. Depois, se o time não corre, eles vão falar, o time morreu. E isso ficou evidente para mim em alguns jogos aí das finais do campeonato, porque alguns clubes brasileiros estavam inseridos nas Copa do Brasil e faziam jogos fora e voltaram para fazer semifinal. Aqui em Goiás foi evidente. Um time não cai de rendimento de uma semana para outra. Um time não pode jogar um jogo bem, em termos físicos, fazer um jogo fora e voltar e cansar ao ponto de facilitar o jogo para o adversário, de não conseguir acompanhar. Isso está claro que é logística. Ou não dormiram direito, ou não se alimentaram corretamente, ou treinaram demais ou de menos. Alguma coisa na parte de logística, de planejamento de treino e de viagem deu errado. Ninguém cansa com 30 minutos do primeiro tempo em condições normais. Quando isso acontece, é porque a estratégia foi mal feita. Se tiver que trocar atletas, porque outros não se recuperaram, que troque. Mas o que não pode é você ter um time que rende num jogo e aí não rende no outro, não tem a condição de desenvolver a parte tática adequadamente, porque cansou. Isso é claro
que é logística, que é a programação e o planejamento que foram mal feitos. E uma equipe profissional não pode se dar esse luxo, entendeu? Então isso é algo que eu quero alertá-los, de não se abdicar, não se esconder, não terem medo de participar disso. Façam com que seus diretores, as pessoas responsáveis nos seus clubes entendam isso, que tudo isso interfere em rendimento e que eles auxiliem o seu departamento a tirar o máximo em termos físicos dos atletas, contribuindo assim para um planejamento perfeito ou o mais adequado possível, a fim de ter um melhor rendimento nos jogos. Beleza? Um grande abraço para vocês. Mais uma vez aí, compartilhe, se inscreva e mandem suas perguntas e questionamentos para a gente trocar uma ideia. Um grande abraço.